Olá galera, bem-vindos à aula 07 do curso de foguete modelismo da Unesp Rocket Design. Hoje a gente vai aprender a mexer no OpenRocket, né, o software livre para simulação e projeto de foguetes. E a gente vai averiguar, né, confirmar os resultados obtidos pelo OpenRocket num script de Python. Nós mesmos vamos implementar. Então na aula anterior a gente viu como calcular esses diferentes coeficientes de arrasto, né, utilizando as equações empíricas. E agora a gente vai simplesmente colocar essas equações no Python e ver se os resultados obtidos são os mesmos que o OpenRocket fornece para a gente no foguete que a gente vai construir no software. Então, aqui eu coloquei um resumo da aula anterior para todos os tipos de coeficiente. Então, se vocês quiserem, eu vou passar esses slides aqui antes. Se vocês quiserem ir acompanhando para escrever o script junto, vai ser bem interessante ter essas informações na mão. Então, aqui está todos o coeficiente de arrasto de fricção e atrito, todas as condições possíveis, né? Então, aquele Reynolds crítico que a gente tem que calcular para ver qual fórmula utilizar, depois corrigir pelo efeito de Mach e finalmente corrigir pela área, né? Fazer em função da área de referência do foguete. Aí aqui a gente tem o arrasto de base, que simplesmente depende do número de Mach, o arrasto de pressão ou forma, tanto para o nariz como para as aletas. Aqui eu não coloquei o bolt tail, não tem o componente bolt tail, então a gente vai fazer apenas do nariz e das aletas. Dividido novamente em leading edge e trailing edge, então borda de ataque e borda de fuga. E, bom, né, o trailing edge é simplesmente o CD base, e o leading edge depende do arrasto de estagnação, que é só a função do número de Mach. E aí a gente vai fazer também do arrasto parasita da guia de lançamento. Então a gente vai precisar das propriedades dessa guiazinha, né, desse launch lug. Então, o comprimento, o diâmetro dele e a espessura. E aí, depois que a gente tiver cada um desses componentes, a gente tem que obter o coeficiente em termos da área de referência do foguete. Então, a gente vai multiplicar por uma certa área do componente e dividir pela área de referência do foguete. Então, aqui está o nosso foguete exemplo que a gente tem como objetivo colocar no OpenRocket. Então, vamos começar, né? Vocês podem entrar lá no site do OpenRocket. Vocês vão conseguir baixar esse arquivo, que é uma extensão .jar. Para rodar esse .jar, vocês vão precisar instalar o Java. Então, só colocar no Google e instalar o Java, que é bem tranquilo. Então, deixa eu já iniciar ele aqui. Então, essa aqui é a interface inicial dele, do OpenRocket. A primeira coisa que vocês podem fazer é já salvar o seu projeto. Ele tem a extensão dele é .ork, mas por enquanto eu não vou fazer isso. Então, como a gente começa a mexer nessa interface? A primeira coisa que vocês podem fazer é vir aqui em editar, preferências, e mudar a linguagem da interface. Eu não recomendo utilizar português, porque eu vi que tem bastante erro de tradução. Alguns termos que são jargões assim da aeronáutica aeroespacial foram traduzidos errados. Então, quem conseguir manter inglês, mantém em inglês. Aqui em unidades, vocês podem... Eu acho que o padrão já é métrico, mas se tiver imperial, vocês podem mudar para métrico. E simplesmente escolher as unidades que vocês estão mais... ter mais facilidade. Então, ok, podemos fechar isso aqui. E como o OpenRocket funciona? A gente vai basicamente adicionar os componentes aqui nessa árvore da esquerda. Então aqui está o nosso foguete. A primeira coisa que a gente pode colocar, por exemplo, é um nariz. Então a gente foi lá, colocou o nariz. Vai aparecer essa janelinha aqui, com todas as configurações do nosso nariz. Então, se a gente voltar lá para o nosso foguete exemplo, que a gente quer importar aqui para o OpenRocket, a gente vê que a gente tem um nariz cônico. Então, a gente vem aqui no tipo de nariz, né, no shape, e coloca nariz cônico. Beleza. Quais são os parâmetros do nariz cônico? A gente tem comprimento e diâmetro. Então, vamos lá. A gente sabe que o comprimento é 18,9 centímetros, já vamos colocar aqui. E o nosso diâmetro é 6,3 centímetros. Diâmetro da base. Então, 6,3 centímetros. Ok. Dá pra gente colocar também a espessura. Isso vai ser bem importante depois, porque ele já calcula aqui, como vocês estão vendo, a massa do componente. Com base na espessura, com base na geometria desse nariz cônico, ele já calcula a massa. Porém, como a gente está interessado apenas no CD nessa aula, a gente pode colocar qualquer coisa aqui e não dar muita atenção a isso.
Beleza. Aqui você pode escolher o material desse componente. Aliás, é essa densidade que ele usa para calcular a massa total. Então, novamente, isso aqui não vai influenciar porque a gente não está interessado na massa do componente. Agora, aqui tem um acabamento. Isso sim é importante, porque como a gente viu, o arrasto de fricção depende do acabamento daquela superfície. Então, para o nosso exemplo, a gente vai utilizar todas as partes como unfinished, então inacabado. Inacabado vai ter uma altura relativa ali da rugosidade de 150 micrômetros. Então, é esse aqui que a gente vai usar. A gente poderia usar esse set for all, mas esse set for all só funciona quando a gente já tem tudo. Então, ok, estamos com o nosso nariz pronto. Fechar isso aqui. E vamos para o próximo componente. Nosso próximo componente é o body tube, que é o tubo do foguete, né? Que acho que eu chamei alguma outra aula de fuselagem. Então, vamos adicionar aqui o tubo do foguete. De novo, os mesmos parâmetros mais relevantes, né? Comprimento. Vamos dar uma olhada lá no comprimento. Aqui eu dei o comprimento do nariz até o começo das aletas, mas a gente consegue encontrar o comprimento apenas do tubo. O que a gente tem que fazer? Pegar esse 76,2, subtrair esse 18,9 e adicionar esse comprimento aqui da aleta, né? essa corda na raiz da aleta, que está aqui do lado. Então, a gente só precisa calculadora, 76,2, tirar o comprimento do nariz e adicionar o comprimento ali da aleta, 15,24. Então, a gente tem o comprimento do tubo de 72,54 centímetros. Bom, o diâmetro externo ele já identificou que é o mesmo do nosso nariz, então ok, está certo isso aqui. E aí o diâmetro interno e a espessura, a gente realmente agora não precisa se preocupar, devido ao que eu falei, a gente está apenas preocupado com o coeficiente de arrasto, a gente não quer fazer nenhuma simulação por enquanto, então isso aqui vai ser irrelevante para a gente. Material, novamente mesma coisa, irrelevante, e o acabamento a gente quer inacabado. Ok, agora temos o nosso tubo. Então, vocês vão ver que se você clicar no Sustainer, né, ou até mesmo no Rocket, você só pode criar esses 3 componentes. Porém, depois que se você quer atrelar um componente a outro, você clica nesse componente. Então, por exemplo, eu quero colocar minhas aletas no meu tubo. Então, eu clico no tubo do corpo e venho aqui, adiciono trapezoidal. Então, você pode colocar aletas elípticas nesse formato ou trapezoidais. Então, eu vou adicionar uma trapezoidal aqui. E aí vocês vão ver que tem mais termos, né, mais características para editar, só que é bem tranquilo. Então, primeiro aqui, número de aletas. A gente vai trabalhar com 4 aletas. Não tem rotação das aletas. Então, isso aqui, esses 2 ângulos você pode deixar em 0. E aqui começa se você tiver essa versão aqui em português, esses termos vão estar mal traduzidos. Então, tome cuidado com isso aqui. Mas aqui é basicamente a corda na raiz da aleta, ou seja, a corda no ponto de fixação com o tubo do foguete. E aqui a gente tem a corda na ponta. Então, é essa corda que fica livre aqui. Então, lá do nosso PDF, nosso desenho, a gente tem que a corda na ponta é 10,76 centímetros. A corda na raiz é 15,24. E height, que ele chama aqui de altura, seria a nossa envergadura, né, que é 11 centímetros. Ok, tem mais um termo aqui para a gente digitar, que é esse comprimento de sweep angle, sweep length, desculpa, que é esse comprimento de enflechamento. É basicamente a distância em x do começo do bordo de ataque até o final do bordo de ataque, essa distância aqui. A gente já calculou ela na aula 5, né, bem tranquilo, então deixa eu voltar no PDF. Vai ser basicamente esse comprimento aqui, subtrair esse 10,76 e dividir por 2, né, já que a gente assume que o enflechamento aqui é igual ao enflechamento aqui. Então, vamos fazer isso na calculadora. A gente vai ter 15,24 menos 10,76. Vamos dividir por 2. E esse é o nosso comprimento do enflechamento, 2,24. Depois que a gente colocar isso aqui, ele já vai calcular para a gente o nosso ângulo do enflechamento.
que vai ser utilizado depois na hora de calcular o arrasto de forma do bordo de ataque. Na aula anterior eu não tinha colocado esse parâmetro, porque eu realmente, na documentação técnica do OpenRocket, não tem isso, porém, eu estava olhando o código-fonte do OpenRocket, e ele utiliza esse ângulo de ataque aqui. Esse ângulo de ataque acaba reduzindo o arrasto de pressão aqui no bordo de ataque, né? Então, se a gente imaginar que se esse ângulo for 0, a gente vai ter aquela maleta reta aqui, né? Maleta reta. E uma aleta reta vai ter um arrasto maior do que essa aleta com enflechamento. Então, esse componente vai ser analisado, é bem tranquilo, é só pegar o cosseno desse ângulo e elevar ao quadrado, e a gente já pode multiplicar ele pelo valor do CD. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Então, aqui no lado esquerdo já está ok. Bom, aqui a gente vai ter seção da nossa letra, né? Isso é muito importante. Como eu falei, o OpenRocket trabalha com 3 modelagens possíveis. Então, a gente vai ter a de seção quadrada, retangular, que é a que a gente apresentou, a seção arredondada e a seção de aerofólio. Vocês vão ver que isso aqui vai mudar bastante o arrasto, mas vamos usar a que a gente apresentou, que é a seção quadrada. E aqui a espessura. Eu não passei a espessura, mas vamos utilizar 0.2. Material, de novo, não vai importar para a gente. E acabamento a gente vai utilizar inacabado, 150 micrômetros. Então aqui a gente já terminou de todos os parâmetros importantes. Aqui a gente vai ter root fillets, que é basicamente... tem como você... Não sei se eu consigo girar esse foguete para vocês verem melhor, mas acho que não. Mas enfim, na base aqui das aletas, no ponto de fixação entre as aletas e o tubo, tem como você adicionar um fillet, que é basicamente uma área circular para você não deixar um ponto de fixação reto, com ângulo, com canto vivo ali. Então aqui você pode adicionar eles usam alguma massa, alguma colinha aqui, que não deixa esse canto vivo e aí reduz o arrasto. Aqui a gente vai utilizar 0 mesmo, então você pode até escolher o material disso aqui, mas aqui a gente não precisa se preocupar. Então, nossas aletas estão prontas. Deixa eu fechar isso aqui. Como a gente vê, as nossas aletas estão superdimensionadas, né? Por isso que eu acho que no outro exercício lá a gente já tinha calculado a margem de estabilidade de 2.6, se eu não me engano. Então, de fato, nossas aletas estão superdimensionadas. Mas, o que a gente quer ver aqui, agora que a gente já colocou todos os parâmetros importantes? Me desculpe, eu acabei esquecendo, mas também tem aquela guia de lançamento, né? Esse componentezinho aqui que vai na base de lançamento para que o lançamento ocorra na vertical. Então aqui a gente vai colocar um comprimento de 3 centímetros. É tudo padrão aqui mesmo, 3 centímetros. 1 centímetro de diâmetro externo, 0.8 interno. Ele já calculou a espessura. E, bom, aqui a gente não precisa mudar nada além do acabamento, que eu quero unfinished. Esse override aqui é caso você queira alterar a massa, você não gostou dessa massa calculada aqui, você já tem algum parâmetro, por exemplo, você mediu de fato o peso do seu componente e viu que não é esse, você pode vir aqui e mudar a massa manualmente. Mesma coisa, você pode mudar o centro de gravidade manualmente do seu componente. Essa basinha tem para todos os componentes. Então, ok. Então aqui estão os nossos 4 componentes. Se a gente quisesse ir além, a gente iria adicionar um motor aqui, nessa aba de Motors and Configuration. A gente pode adicionar um motor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá, consigo. Então aqui você pode adicionar uma nova configuração e selecionar um dos vários motores que tem no banco de dados do OpenRocket. Você adiciona um motor aqui, ele tem várias categorias disponíveis, né, do impulso total e das dimensões. Então a gente vai aprender como usar isso aqui nas aulas seguintes. E além disso, né, a gente vai ver como importar um motor, um arquivo de dados do nosso motor para esse banco de dados aqui. Então, por exemplo, a gente vai ter manufacturer, né, fabricante, a gente pode ter o NESP Rocket Design e aqui todas as informações do nosso motor. Para quê? Para a gente utilizar numa simulação de trajetória, por exemplo. Então a gente vai apresentar isso aí depois. Mas por enquanto, não vou usar nada aqui. E aqui, né, tem a aba de simulações de voo, que são as aulas seguintes, mas por enquanto não vamos trabalhar com isso também. O que a gente quer ver daqui? Se a gente vir aqui em ferramentas, análise de componentes, vai abrir essa interface. E aqui a gente vai ter essas 3 abas muito importantes.
Na verdade, essas duas primeiras são as mais importantes. Aqui a gente tem estabilidade, e aí vocês podem comparar os resultados com os resultados obtidos na aula anterior. A gente vai ter o CG, o CP e o coeficiente normal, então dá para calcular cada um separadamente também, para cada um dos componentes. E aí o total, que é do foguete inteiro. Porém, se a gente ver aqui nessa aba, características do arrasto, aqui está onde ele calcula todos aqueles coeficientes que a gente apresentou na aula anterior, divididos por componente. Então a gente vai ter o arrasto de pressão, ou arrasto de forma, o arrasto de base e o arrasto de fricção, e o total daquele componente. No final, ele calcula o total de pressão, total de base, total de fricção, e aí realmente o total CD0 aqui nesse último campo. Então, é isso aqui que a gente vai se basear, né, no nosso script de Python. A gente vai colocar todas aquelas expressões, ver o resultado e comparar, né, ver se está factível ou não a nossa abordagem. Então, por enquanto eu vou fechar isso aqui. A gente viu como monta o foguete e vamos começar a montar o nosso script. Então, a gente vai utilizar a nossa colinha aqui, né, que são as equações para os coeficientes de arrasto, certo? E a gente precisa também escrever toda a geometria do nosso foguete. Então, vamos começar. Então, aqui está a interface do que eu vou usar para escrever os scripts de Python, né, o Visual Studio Code. Eu acho que para você utilizar ele no Python, você vai precisar tanto do Visual Studio Code como da última versão do Python. Tem vários guias na internet de como instalar, então eu vou pular essa parte. Mas se você estiver utilizando a mesma ferramenta que eu, né, só vir aqui, arquivo novo, um arquivo de texto mesmo. Eu já vou salvar para ele já identificar que é um arquivo Python. Então vou salvar aqui na área de trabalho como aula 07. Então aqui eu vou escolher Python, salvar, beleza. Ele já identificou que é um arquivo Python. Então, qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, né? A gente vai importar as bibliotecas relevantes. A única biblioteca que eu vou utilizar aqui é a NumPy SNP. Então, toda vez que eu quiser utilizar o que é isso, né? Toda vez que eu quiser utilizar uma função, o que é uma função? Alguma instrução de código. Por exemplo, eu dou dois lados de um retângulo e ele calcula a área para mim. Isso é uma função. Então, se eu quiser usar as funções que estão nessa biblioteca aqui, chamada NumPy, eu posso simplesmente apelidar ela de NP, e aí eu acesso essas funções utilizando NP ponto alguma coisa. Então aqui você vai ter as várias funções que essa biblioteca disponibiliza para a gente. Por exemplo, cosseno. Se eu quiser calcular o cosseno de alguma coisa, eu tenho que usar essa biblioteca e aí eu taco o valor aqui do meu ângulo em radianos e obtenho o cosseno. Então, beleza, vamos importar isso aí. Bom, o que mais a gente precisa? Vamos colocar agora as propriedades atmosféricas de onde está sendo feito o nosso foguete, né? Então, isso aqui é um comentário. O comentário, ele não é uma instrução de código, então ele vai ser ignorado, mas é muito importante para a gente manter a organização do nosso código, né? Então, propriedades atmosféricas. Vamos colocar aqui o μ, né, que é a viscosidade. No nível do mar, claro, então tudo isso aqui vai ser no nível do mar. A gente pode ir recalculando se a gente estivesse numa simulação, mas tudo constante por enquanto. Vamos colocar a densidade, então o nosso ρ, no nível do mar é 1.225. Isso aqui está tudo em sistema métrico. Vamos colocar aqui também o nosso número de Mach. Então isso aqui, esse número de Mach vai ser fixo. Deixa eu voltar aqui na interface. Aqui, no análise de componentes, a gente precisa também mudar o número de Mach. Tem um número de Mach aqui. Então, de fato, se a gente for alterando isso aqui, vocês vão ver que os valores de coeficiente vão mudando. Então, isso aqui precisa ser pré-determinado na hora da gente calcular o nosso coeficiente de arrasto. Como a gente viu, né, nas equações, o número de Mach entra em várias delas. Então, é importante a gente já saber antes, né, de calcular. Então, a gente vai fixar aqui número de Mach de 0.3. Bom, o que mais a gente precisa é a temperatura. Então, vou colocar a temperatura no nível do mar, 15 graus Celsius, né, que aí já está em Kelvin. E a gente precisa também, acho que a gente nem precisa da temperatura, porque eu já vou passar para vocês a velocidade do som
local no nível do mar, que é 340 metros por segundo. Então essas são as nossas propriedades atmosféricas. Agora, vamos começar a colocar todas as geometrias relevantes, todos os dados da geometria relevantes do nosso foguete. Então, começando pelo nariz, né? Então a gente vai ter geometria do nariz cônico. Então, qual que é o primeiro termo que a gente pode colocar? Bom, é o raio desse nariz, né? Então a gente vai simplesmente definir o raio como metade do diâmetro. Então, a gente tem que o nosso diâmetro, deixa eu só ver aqui, confirmar, é 6,3 centímetros. Aqui a gente está tudo trabalhando em metro, né? Então 0,063 dividido por 2, porque é o raio. Eu vou usar todas as variáveis aqui em inglês, porque eu acho que é muito bom para já... Vocês vão ver esses termos várias vezes, em livros, exemplos. Então, qualquer conteúdo relevante vai estar em inglês. Então, acho que é interessante vocês já apresentarem esse jargão aqui do foguete modelismo. Então, colocar tudo em inglês e apresentar os termos em inglês para vocês. Porque acho que se eu colocar tudo em português, às vezes vocês querem dar uma aprofundada e não vão entender muito bem os parâmetros. Porque esses parâmetros, de fato, se você colocar no Google Tradutor, vocês não vão entender, porque não é uma tradução literal, né? A maior parte deles. Então, o raio está aí, né? Nose, que seria nariz. Então, vamos continuar. Agora, o comprimento. Então, nose length, né? O comprimento do nariz. 0,189, né? Que é 18,9 centímetros. Bom, eu já fiz esse código antes, então eu sei de todos os parâmetros de geometria que a gente vai precisar. Mas não é nada tirado do chapéu aqui. Se vocês voltarem lá nas equações da aula 06, né? Aqui da nossa colinha, vocês vão ver que esses parâmetros vão ser requisitados em algum momento. Então, eu já vou colocar aqui, e aí quando chegar nessa parte eu mostro de onde saiu. Então, aqui a gente vai precisar também é a área molhada do nosso nariz, que é dado por, no caso de um nariz cônico, vai ser π. A gente pode utilizar o π chamando aquela biblioteca, essa biblioteca tem o valor de π. π vezes o nosso raio, vezes a raiz quadrada é esse SQRT, de square root, raiz quadrada de raio ao quadrado, mais comprimento ao quadrado. Isso vai dar a área molhada. O que é a área molhada? É a área que está imersa no nosso fluido. Então, essa área superficial aqui do cone, não contando com a base. Okay, o próximo vai ser a medida de rugosidade, né? Então, nose roughness, que a gente, como utilizou inacabado, então é aquele 150 micrômetros, né? Então, E a menos 6. Estamos em metros aqui. E aí a gente vai precisar do ângulo φ, aquele ângulo lá que vai definir para a gente o arrasto de pressão, certo? Então, como que a gente define o φ, né? Isso aqui eu vou desenhar rapidinho. Então, aqui a gente vai ter o nosso nariz. Me desculpa, eu sou bem ruim de desenho, mas a gente vai ter o nosso nariz aqui. E a gente definiu na aula anterior que o ângulo φ, vou colocar duas retas aqui. O ângulo φ é definido por isso aqui, né? Então, aqui a gente vai ter nossa base, é o ângulo formado pela superfície e pela nossa base. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Então, a gente só precisa saber esse comprimento aqui e esse cateto aqui. Então, a gente só precisa dos dois catetos. Um deles é bem tranquilo, é o raio. Então, a gente tem aqui que tangente vou chamar de φ, né? Tangente de φ vai ser igual a o cateto oposto, que é o nosso R, sobre o cateto adjacente, que é o nosso, de fato, comprimento aqui do nosso nariz. Então, vou colocar um L aqui. Então, se a gente quer só o φ, vai ser o arco tangente de R sobre L. Então, vamos adicionar isso lá no nosso script. Então, o φ vai ser np.arco tangente de nose radius dividido por nose length. Então, aqui está o nosso φ que a gente vai utilizar depois. Bom, então aqui a gente terminou a geometria do nariz cônico.
vamos para a geometria do corpo, né? Do corpo do foguete. E aí, que é o que seria o tubo. Então, são os mesmos parâmetros principais. A gente vai ter o raio aqui. O raio vai seguir aquele... Na verdade, eu não vou nem colocar aqui, eu vou colocar simplesmente o raio do corpo. Vai ser o raio do nariz. Lembrando que no Python você não precisa declarar o tipo. Ele já identifica qual que é o tipo com base no valor que você colocou aqui. Então você não precisa se preocupar se é float, inteiro, né? Para quem já viu um pouco de programação. Então aqui a gente está simplesmente declarando variáveis e colocando algum valor para elas. Bem tranquilo. Então agora a gente vai continuar colocando comprimento. Nosso comprimento do corpo do foguete a gente já tinha calculado em algum lugar, né? Acho que foi aqui. Aqui ele arredondou, então vamos calcular de novo isso aqui. Nosso comprimento aqui. Então a gente tem 76,2 menos 18,9 mais 15,24. 72,54. Voltar ao nosso script. Então o próximo vai ser a área molhada do nosso tubo. Nesse caso, a área molhada vai ser simplesmente essa superfície aqui, essa superfície circular, né? Multiplicada pelo comprimento, então é bem tranquilo. Aí, 2 vezes π vezes o raio, vezes o comprimento. De novo, a rugosidade, eu quero que seja igual ao do nariz. Então, acabou aqui a geometria do corpo do foguete. Então, só o que falta... Na verdade, falta dois componentes ainda, né? Então, geometria das aletas. Então, aqui vários termos que também tem para uma asa de avião, né? Então, vamos lá. Das aletas. Primeiro, a espessura delas. A gente definiu como 0,2 centímetros, que é 0,002 metros. A gente vai definir a corda média aerodinâmica dela. O que é a corda média aerodinâmica? É a média de corda de uma... Vou chamar isso aqui de asa, né? Então, se a gente tivesse uma aleta reta, ela teria a mesma corda na raiz e na ponta. Como a gente não tem, é simplesmente a gente pegar o valor aqui da corda na raiz, somar com a corda na ponta e dividir por 2. Então a gente vai ter 15,24 mais 10,76 dividido por 2. Então, nossa corda média aerodinâmica, nosso MAC, não o número de Mach, né, MAC. Nosso MAC, Mean Aerodynamic Chord, vai ser 13. Importante até colocar aqui. 13. O próximo termo vai ser a envergadura, que a gente chama de span. Então a envergadura vai ser aquela altura, que o OpenRocket chama de altura, 11 centímetros. Próximo termo é a área dessa aleta. E aí quando a gente fala área, é a área vista de cima. Então simplesmente vai ser nossa corda média aerodinâmica vezes nossa envergadura. E é diferente da nossa área molhada. Nossa área molhada vai ser 2 vezes fim Mac vezes fim span. Porque a gente tem dois lados. É claro que a gente poderia multiplicar simplesmente a área por 2, mas vamos deixar assim. Bom, só mais dois termos. De novo, roughness vai ser igual a do nariz. E o número de aletas. Então vamos colocar 4. Porque se a gente precisar mudar depois o número de aletas, a gente não precisa mudar direto na expressão. A gente só vem aqui e muda para 4. O último componente geometria da guia de lançamento. A gente vai ter o comprimento dela, que é aquele 3 centímetros,
A gente tem o diâmetro externo. Não se assustem com esses nomes gigantes aqui, porque depois ele completa automaticamente pra gente, então não tem problema. Lembrando que esses termos aqui são só os padrões que o OpenRocket gerou para mim. Só quero ver se a gente consegue calcular e obter o mesmo coeficiente de arrasto. Então agora a gente só tem os últimos termos aqui da geometria. Eu vou chamar isso aqui de geometria do foguete, que aqui vai ser bom para a gente encontrar a área de referência. Então a gente tem que o comprimento total do foguete vai ser o comprimento do nariz mais o comprimento do tubo. A gente tem que o raio do foguete é simplesmente o raio do nosso tubo ou o raio do nosso nariz, né? Um jeito que daria para você fazer isso, se você não soubesse qual é o maior raio, qual raio utilizar, você poderia utilizar a função máximo do NP e ver, bom, eu quero pegar o raio máximo, só que eu não sei se é do corpo, né, do tubo, ou do nariz. Então, você coloca isso aqui, ele já vai pegar o máximo para você. Então, agora, além do raio, a gente tem que definir um diâmetro, é simplesmente 2 vezes o raio do nosso foguete. A gente vai definir aquele fineness ratio, que é muito simples, é só a gente pegar o comprimento do nosso foguete e dividir pelo diâmetro dele. E, finalmente, a gente vai definir aqui a área de referência do nosso foguete. A área de referência do nosso foguete é aquela área de seção circular, então é πr, π vezes r ao quadrado, r sendo o raio do nosso foguete. Então, rocket radius. Então, ao quadrado, você não pode usar esse chapéu aqui, né? Aqui no Python. Se você quiser levar alguma coisa, você utiliza 2 asteriscos. Então, a gente acabou, de fato, agora todas as geometrias relevantes para o nosso foguete. É bastante coisa. E agora a gente pode começar a escrever as equações, né? O que realmente resolve isso aí para a gente. Bom, eu vou mostrar aqui como faz uma equação, uma função no Python. Só que, claro que isso não precisaria ser funções, né? Funções têm outras utilizações, isso aqui poderia ser uma variável, mas eu já vou apresentar aqui como faz a função, que talvez seja interessante quando a gente já estiver trabalhando com coisa mais complexa. Então, se a gente quiser definir uma função, a gente escreve def, e aí eu vou utilizar aqui como exemplo uma função que calcula o nosso Reynolds. Então, eu vou chamar ela de get Reynolds, ou seja, ele vai pegar para mim o valor de Reynolds, e aqui dentro desses parênteses, a gente coloca os parâmetros, ou seja, o que a gente tem que entregar para essa função para ela retornar para a gente o número de Reynolds. Como a gente sabe, o número de Reynolds é ρ vezes V vezes L dividido por μ. Então, a gente tem que entregar um ρ, um V, um L e um μ. 2 pontos. E aqui a gente vai colocar o que ele tem que resolver e entregar para a gente. Muito simples, né? Porque é só resolver a fraçãozinha. Então ele vai dar um return, vai fazer a multiplicação do ρ com o V com o L, e depois dividir tudo isso por μ. Então, ele vai calcular isso aqui e vai retornar para quem chamou essa função. Bom, a gente precisa do Reynolds, né, lembrando, para calcular o coeficiente de fricção. Tá, então, vou colocar aqui um comentário, sempre bom comentar. Okay. A próxima função que a gente precisa é, de fato, calcular o coeficiente de fricção. E aí, lembrando, regime turbulento. A gente assumiu que todo foguete está no regime turbulento. Bom, vamos entrar na nossa colinha e ver como faz isso. Então, para o coeficiente de arrasto, de fricção, o atrito, a gente precisa primeiro ver o regime que a gente está, saber o nosso número de Reynolds, definir o número de Reynolds crítico, para a gente saber em qual condição a gente está, e aplicar a expressão relevante. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou definir aqui como calculo o Reynolds crítico. Só escrever aqui o nome dessa expressão. Vou chamar ela de get friction
coefficient. Pronto. O que a gente precisa entregar para ela? Se a gente ver aqui os parâmetros que estão sendo utilizados, a gente vai precisar, com certeza, do número de Mach, do número de Reynolds, do nosso RS, que é esse RS, lembrando, é a altura, né, a rugosidade da nossa superfície, e a gente vai precisar do L também. Então a primeira coisa que eu quero fazer nessa expressão aqui é calcular para essas condições o Reynolds crítico. Então eu vou chamar aqui de Reynolds crítico é igual a 51 vezes RS, que a gente pegou do usuário, dividido por L, elevado a menos 1.039. Então ele já vai calcular o Reynolds crítico. A gente pode printar esse Reynolds crítico. Então eu vou colocar aqui. Se você quiser mostrar uma informação na tela, você usa o print. E essa é a sintaxe, né? Então print aspas. Vou colocar aqui Reynolds crítico igual a... E se você quiser pegar o valor que você acabou de calcular, você escreve ponto, format e utiliza a sua variável. A variável que você acabou de criar. Então ele vai printar aí para mim o Reynolds crítico. E agora eu quero que ele, dependendo do valor de Reynolds que a gente passou para ele, e dependendo do Reynolds crítico, retornar um certo valor do nosso coeficiente de fricção. Então, vamos começar aí, vai ter um if. Então, se o número de Reynolds for menor que 10 a quarta, 10 elevado à quarta, né, a gente está nessa primeira condição. E aí o nosso coeficiente é simplesmente esse valor aqui. Só retornar esse valor. Então, se for isso aí, retorna 1.48 elevado vezes 10 a menos 2. Então, essa primeira condição está feita para a gente. Beleza. Agora, se ele não conseguir admitir um Reynolds aqui, tem a segunda condição. Então, se o Reynolds for maior ou igual a esse valor, ou seja, ele é maior que 10 a quarta, mas ele também é menor que o Reynolds crítico. Então, se você quiser utilizar várias condições, você usa o AND. Você poderia usar o OR também. E RE é menor que R crítico. Então, que expressão que a gente vai utilizar? Essa aqui. Calma aí. Aqui. A gente utiliza essa expressão aqui, que depende apenas do número de Reynolds. Então, vamos colocar essa expressão. A gente vai retornar 1 sobre 1.5 vezes np.log. O log da biblioteca NumPy, ele já é o ln, então a gente não precisa mexer em nada. Se a gente quisesse base 10, a gente utilizaria log 10, então é simplesmente log de Reynolds menos 5.6. Deixa eu só ver os parênteses se estão corretos. Aqui. Então a gente eleva tudo isso aqui a 2. Acho que agora está certo. Tem que fechar mais um. Beleza. Então, aqui está a nossa condição. Nossa segunda condição. E, se nada disso der certo, então else, se nenhuma dessas condições for verdadeira, a gente vai utilizar essa expressão aqui. E aí o nosso coeficiente acaba não sendo uma função do Reynolds, mas sim da rugosidade do comprimento. Então, se não for nada, a gente retorna 0.032 vezes RS dividido por L elevado a 0.2. Ok. Então a gente já calculou já fez uma função para calcular o nosso coeficiente de fricção. Agora a gente tem que corrigir ele devido ao número de Mach. Então eu vou chamar essa expressão aqui de get corrected friction coefficient. O que a gente precisa fornecer para ele? Simplesmente o número de Mach e o coeficiente de fricção, chamado de CF, que é basicamente essa expressão aqui. Então a gente vai definir essa expressão agora. Só vai retornar o nosso CF vezes 1 menos 0.1 vezes Mach ao quadrado. Beleza, deixa eu só comentar isso aqui. Essa função vai corrigir
o coeficiente de fricção devido ao número de Mach. Beleza. Ok, então agora a gente corrigiu devido ao número de Mach. Falta só... aqui, deixa eu mostrar. Falta só aplicar essa fórmula aqui para a gente mandar tudo isso para o foguete. Né? A gente está trabalhando com as áreas individuais dos componentes, agora a gente precisa trabalhar com a área do foguete. Então, vamos chamar agora isso aqui de get scaled friction coefficient. Então agora ele já está na proporção certa, né? Ele já foi escalado na proporção certa. E a gente vai precisar de vários termos aqui. Né? Então, o primeiro deles é o corrigido, que a gente vai chamar de CFC, ou underline F underline C. O que mais? A gente vai precisar desse FB, que é o Fineness Ratio, a área molhada do corpo, a área molhada das aletas e a área de referência. E aqui, preste atenção o que eu vou fazer. Eu não vou calcular o arrasto de fricção das aletas aqui. Como eu estou calculando apenas do nariz, por enquanto, eu vou deixar esse termo aqui do numerador para depois. Então, o que a gente pode fazer? Esse Get Scaled Friction Coefficient, ele vai ser chamado duas vezes. Uma vez para calcular a do tubo, ou do nariz do tubo, depois para as aletas. Então, isso aqui a gente vai poder reutilizar essa função 3 vezes. Então, o que a gente vai chamar aqui? Além do CFC, a gente vai chamar um parâmetro. O que é esse parâmetro? Como, dependendo do caso, vai mudar o que está aqui em parênteses, eu vou chamar simplesmente de parâmetro. E aí, na hora de entregar esses parâmetros de entrada da nossa função, eu altero e coloco o que eu quiser aqui, não tem problema. Então, além desse parâmetro que está em parênteses, eu vou precisar da área molhada relevante, chamar de wet area, e uma certa área de referência, que a gente sabe que vai ser sempre a do foguete, né? Então aqui poderia até ser constante. Mas depois que eu entregar isso para ele, eu vou retornar CFC vezes. Aqui eu vou chamar 1 mais parâmetro. Então, nosso parâmetro é simplesmente essa fração, que pode ser, no caso do tubo ou do nariz, 1 sobre 2FB. No caso das aletas, 2T sobre C barra. Lembrando que C barra é a corda média aerodinâmica. É o Mach, fim Mach. Então, já está 1 mais parâmetro, vezes a área molhada, relevante, né? Dividido pela área de referência. Sei que pode estar estranho, né? Não está no mesmo formato, porém vocês vão ver que isso aqui facilita demais na hora da gente... Porque a gente não quer o total de fricção, né? Como a gente quer comparar com o OpenRocket, a gente quer saber qual que é a contribuição individual de cada componente para esse arrasto de fricção. Então, se a gente quebrar esse numerador aqui em área molhada do nariz, área molhada do tubo e área molhada das aletas, a gente consegue obter cada um desses coeficientes separadamente. Então, a gente já pegou aqui essa função, que faz a escala. E, bom, agora vamos de fato obter esses 3 arrastos de fricção. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa definir o reinos que a gente está, só chamar aquela função e tacar os valores atmosféricos que a gente definiu aqui em cima. Então, a gente vai ter getReynolds de ρ, velocidade. Como a gente acha a velocidade? Lembrando, a gente tem o número de Mach. Eu não coloquei aqui nesse PDF, mas o número de Mach é igual a velocidade dividido pela velocidade local do som. Como eu defini a velocidade local do som, se a gente passar multiplicando, a gente tem que a velocidade vai ser o número de Mach vezes a velocidade local do som. Beleza? A gente vai ter uma certa velocidade ali. L, né? O que é esse L? Vai ser o diâmetro do foguete, porque esse L utilizado na equação de Reynolds é o comprimento característico, e no foguete o comprimento característico é o diâmetro dele. E aí, finalmente, o valor da viscosidade. Beleza, ele já vai guardar esse valor aqui dentro do Reynolds. Ok. Agora vamos separar o nosso coeficiente de arrasto. Vou colocar aí no coeficiente de arrasto. Fricção. Ou também chamado de atrito, né? Em 3 termos. Então a gente vai ter
devido ao nariz. Como a gente calcula isso? Então a gente vai primeiro pegar o coeficiente de fricção daqui, dessa primeira expressão. O que a gente tem que jogar para essa expressão? Então, get friction coefficient, a gente joga o número de Mach, a gente já sabe qual que é, está lá definido em cima, 0.3. O número de Reynolds que a gente acabou de calcular. O RS, que é aquela rugosidade, então, como a gente chama a rugosidade do nariz aqui? A gente usa aquele nose roughness. E ele já vai pegar o valor que está declarado lá em cima. Qual o último termo que a gente precisa? O comprimento. Então, esse comprimento aqui não é o do nariz, mas sim o do foguete. Por quê? Se a gente subir aqui e ver onde ele utiliza esse L, é em relação... é para calcular o Reynolds crítico e o valor do coeficiente. Porém, isso aqui é uma medida de rugosidade com referência a algum outro comprimento. Então aqui a gente vai ter uma certa altura, por exemplo, o nosso 150 micrômetros, em relação ao foguete total. Então esse L tem que ser rocket length, e não o do próprio componente. Então não é nose length aqui. Beleza, calculamos o nosso CF. Qual que é o segundo passo para o coeficiente de arrasto de fricção? A gente tem que corrigir isso aqui devido ao número de Mach. Muito tranquilo. Então nosso CFC vai ser get corrected friction coefficient. O que a gente tem que entregar para ele? O que a gente acabou de calcular aqui em cima e o número de Mach. Beleza. Já vai salvar para nós o nosso CFC. Agora qual que é o terceiro e último passo? Calcular o nosso CF nose. Nosso CF nose vai ser, a gente vai utilizar essa última expressão aqui, né? Get scaled friction coefficient. Vou até copiar. Ok. Quais termos agora, né, a gente tem que passar para ele? Lembrando que a gente está fazendo separadamente, então não é essa expressão inteira, só uma parte dela. A gente tem que quebrar isso aí. Então, ele pede o CFC. A gente já calculou o CFC. Deixa eu usar CFC. Agora ele quer aquele parâmetro. Que é aquele parâmetro que eu falei que é essa fraçãozinha aqui. No caso do nariz e do tubo, esse parâmetro vai ser 1 sobre 2 vezes aquele fineness ratio. Então vamos colocar aqui 1 sobre 2 vezes rocket fineness ratio. Beleza? Nosso parâmetro está certo já. Agora, a gente precisa da área molhada. A área molhada do quê? A gente está fazendo o arrasto de fricção do nariz, certo? Então a gente utiliza nose wet area. E finalmente uma área de referência. Qual que é a área de referência que a gente vai utilizar para tudo isso aqui? É a do foguete. Então, rocket reference area. Lembrando, o comprimento de referência de um foguete é o seu diâmetro e a área de referência do foguete é a área da seção circular ali numa vista em corte. Ok, calculamos o CF nose já. Vamos fazer isso aí para todos. Eu vou até copiar isso aqui. Mudar isso aqui vai ser o tubo. O que vai mudar no tubo? A gente vai ter, são iguais, óbvio, mas aqui a gente teria body roughness. E aqui, o nosso parâmetro é igual para o tubo, só que aqui a área molhada não vai ser do nariz, óbvio, vai ser do corpo. Então a gente copia isso mais uma vez, para fazer das aletas. Muda aqui para fin roughness. Então é a rugosidade das aletas agora. E aqui sim a gente tem que mudar o nosso parâmetro, que é esse termo que está dentro do parênteses. Aqui no numerador, no nosso parâmetro das aletas, vai ter 2 vezes a espessura, que é aquele fin thickness, dividido por C barra. O que é C barra? É aquele MAC, corda média aerodinâmica. A área molhada, naturalmente, vai ter que ser a das aletas, né? Não a do nosso tubo. E aqui tem um detalhe. Isso aqui é a área molhada para uma aleta. Como a gente tem 4, a gente tem que multiplicar a área molhada por 4. E aí a área de referência é essa aqui mesmo, sem problema nenhum. Bom, terminamos. A gente calculou, já arrumou todos os coeficientes devido a Mach e já fez a proporção deles com a área do foguete. Então agora a gente vai só printar esses valores aí na tela. Como que a gente faz isso? Vou colocar um print. Arrasto de fricção. Outro print aqui. Esse T é simplesmente um tab, um parágrafo.
Então, do nariz, a gente vai ter um certo valor. Aí eu vou... Esse barra N é uma quebra de linha, né? Tipo um Enter. A gente vai ter o valor do tubo. E o valor das aletas. Quando você quer substituir algum texto, né, o valor de uma variável dentro de um texto, você usa essas chavezinhas, ponto, format, e aí você coloca todos os três valores aqui. Então a gente vai ter CF nose. Me desculpe, aqui eu esqueci de mudar. Aqui vai ser tube. E aqui vai ser fim, né, porque é o CF de cada um deles. Então CF nose, CF tube e CF fim. Ok. Então agora a gente já pode verificar se isso aqui bate com os valores de fricção do OpenRocket. Então eu vou rodar isso aqui. No nosso terminal a gente deve obter os valores. Então, aqui, ele não conseguiu printar os valores. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de nada. Ele não conseguiu printar os valores aqui do Reynolds crítico. Pessoal, eu tive que pausar o vídeo aqui para ver onde estava o problema, mas na verdade eu acabei simplesmente trocando aqui a ordem dos parâmetros. A ordem que você entrega os parâmetros é importante. Então, aqui eu estou chamando tudo passando CF e o número de MAC, só que aqui eu estava esperando o número de MAC e o CF. Então, vamos só mudar isso aqui. Aí o print aqui realmente não estava funcionando, vamos rodar agora. Deixa eu tirar o breakpoint. E, bom, ele calculou aí pra gente o Reynolds crítico para essa situação e o arrasto de fricção para o nariz, para o tubo e para as aletas. Como a gente compara isso? Vamos lá para o OpenRocket. Abre a análise dos componentes, características do arrasto, confirma se o número de MAC está igual. E a gente vai ter essa coluna aqui, Friction CD. Então vamos calcular para cada um deles. Aliás, vamos comparar, né, para cada um deles. Então aqui a gente tem nariz 0.0349. Aqui a gente tem 0.03. Para o tubo a gente vai ter 0.264. Aqui no OpenRocket a gente tem 0.26. E para as aletas a gente tem 0.209, que seria arredondado aqui 0.21. Então aqui também bateu, temos um arrasto de 0.21. Então o nosso arrasto de fricção ele está batendo com o do OpenRocket. Então, bom, a gente já pode partir para os outros coeficientes. Vamos voltar para o nosso script. Deixar isso aqui aberto, né? Então, ok, a gente já confirmou que o arrasto de fricção está batendo. Então agora a gente adicionar um comentário aqui. Coeficiente de arrasto. Agora, né, para o arrasto de base. Então, o arrasto de base ele é muito tranquilo. Vamos lá voltar na nossa colinha. O arrasto de base é dado simplesmente pelo número de MAC. Então, se você tiver num MAC abaixo de 1, vai ser dado por essa expressão. Então, eu vou... Na verdade, dessa vez eu não vou utilizar uma função. Vou simplesmente colocar cd base é igual a 0.12 mais 0.13 vezes o nosso número de MAC elevado ao quadrado. Então, esse aqui é o nosso coeficiente de arrasto de base, né? Ele é aplicável onde? Apenas em superfície que você tem a diminuição repentina do diâmetro. Então, no final do tubo, no final das aletas de seção retangular. Então, só nesses casos você vai utilizar esse arrasto de base. Só que esse arrasto de base, né, ele não está na escala correta. A gente tem que alterar a escala dele. Então, o que a gente faz? Lembrando que esse subscrito aqui, né, essa bolinha, significa que ele é o coeficiente de arrasto em relação àquela área. Só que, por coincidência, vou colocar aqui cd tube, cd base do tubo, já em escala, vai ser nosso cd base, voltando aqui àquela expressão, né?
aqui. O coeficiente em termos da área de referência do foguete vai ser o seu coeficiente com subscrito bolinha, vezes a área daquele componente dividido pela área de referência. Porém, olha que interessante. Como a gente está fazendo do tubo, qual que é a área de referência do tubo? Vai ser a área de seção circular. Então, πr ao quadrado. E aí você vai dividir pela área de referência do foguete. Então, acaba que um vai anular o outro, né? Vai ser vai dar 1, aquela fração. E aí, o seu coeficiente já na proporção certa vai ser igual ao que você tinha antes. Então, nesse caso, né, por coincidência, a gente não precisa fazer nada. Mas eu vou botar o cálculo aqui só para ficar claro. Então, a gente pega o CD base vezes tube. Acho que a gente não tem o raio do... Deixa eu ver se a gente tem o raio... Ah, a gente chamou de body, né? Então, vai ser π vezes r ao quadrado dividido por a área de referência do foguete. Então, esse termo inteiro aqui acaba sendo igual a 1. Então, a gente já calculou o coeficiente de arrasto de base. Por quê? Porque a gente só precisa fazer isso para o tubo. Os outros componentes, né, eles não vão ter essa variação repentina no diâmetro, então a gente não precisa se preocupar com eles. Com exceção, né, um detalhe, é que aqui nas aletas, para o bordo de fuga, o coeficiente que a gente vai ter para o bordo de fuga vai ser exatamente esse coeficiente de base. Então a gente vai voltar a utilizar esse valor mais tarde. Então o coeficiente de arrasto já está ok. Vamos só colocar um print agora para ele. A gente só vai ter a contribuição do tubo. Então, qual que é o próximo? É o arrasto de pressão, ou arrasto de forma. Vamos lá na nossa colinha. Aqui. Então, aqui a gente tem o cálculo do coeficiente de arrasto de pressão para o nariz e para as aletas. Né? Se vocês lembrarem na aula 06, tem aquele bolt tail, né, que seria a cauda do foguete, mas eu não adicionei a cauda aqui no OpenRocket, então a gente não precisa adicionar ela aqui no script. Então, vamos começar pelo nariz e definir essa expressão aqui. Então, vai ser CD de forma do nariz unscaled. Lembra que eu uso unscaled porque eu ainda não multipliquei não dividi pela área de referência do foguete, e eu uso scaled quando eu já fiz esse cálculo. Então, scaled seria o coeficiente de arrasto final, né? É o que de fato vai entrar lá no OpenRocket, né? O que é disposto no OpenRocket. Então, unscaled vai ser simplesmente essa expressãozinha aqui. 0,8 vezes seno ao quadrado de φ. O que é esse φ? É aquele ângulo formado entre a base do nariz e a superfície que vem de encontro com essa base. A gente já obteve isso lá em cima. Então, para a gente é bem tranquilo, simplesmente 0,8 vezes. Como a gente quer utilizar o seno, a gente tem que chamar a biblioteca NumPy de φ. Aqui, nós φ. E elevar isso ao quadrado. Ok, então a gente já calculou o coeficiente de arrasto de pressão para o nosso nariz. Muito tranquilo. E aqui eu tenho que colocar uma observação. Esse valor aqui não estava batendo com o valor do OpenRocket, aliás, não vai bater para a gente. Por quê? Existe um termo que não está também na documentação do OpenRocket, mas está no código-fonte, que é a influência do número de Mach. Então, como vocês viram aqui, o número de Mach não entrou em lugar nenhum. O coeficiente de arrasto de pressão de forma, ele é simplesmente função do ângulo φ. Só que, na verdade, o Mach tem uma contribuição aqui. Como o OpenRocket realmente calcula isso, né, atrás das cortinas, ele faz um interpolador, certo? E para um certo número de Mach, vai ter uma componente adicional aqui. Então, como a gente pode conferir e ver se realmente está dando certo? Esse termo em específico, eu vou mostrar o valor para vocês lá no OpenRocket para Mach igual a 0. Porque para Mach igual a 0, aquele termo extra que tem aqui some, e aí fica simplesmente esse aqui, certo?
Então, lembrar que o coeficiente de arrasto de pressão para o nariz, ele tem uma componente extra devido ao número de Mach. Então, por enquanto, a gente vai deixar assim. E aí falta escalar, né, devido à área. Então, como a gente vai fazer isso? CD, form, nose, scaled é igual a, vai ser o nosso antigo, vezes. E aí, né, novamente, qual é a nossa área de referência do nariz? Vai ser a base dele, a base do nariz. Só que essa área de referência é igual à área de referência do foguete, que é a seção circular do foguete. Então, eu vou simplesmente copiar isso aqui. E a gente vê que para o caso do coeficiente de arrasto de pressão do nariz, o CD antes sem fazer a proporção é igual ao CD depois de fazer a proporção devido à área. Ok, então acabamos aqui o nariz, vamos printar tudo depois. Vai. Então agora a gente já pula para as aletas. Aletas de seção retangular. Como a gente calcula das aletas? Aqui, todas as aletas a gente precisa calcular a componente do bordo de ataque, LE, e a componente do bordo de fuga. Então, primeiro aqui, fazendo do bordo de ataque, vamos escrever aqui, então, CD form LE vai ser igual a, se a gente tiver um Mach menor que 1, o nosso case tag sobre Q é dado por essa expressão, e a gente simplesmente multiplica isso por 0,85. Então, o LE é igual de estagnação. Então, vamos lá. 0,85. Só colocar uns parênteses aqui. E beleza. Bom, então aqui a gente calculou o nosso CDLE, bolinha, lembrando sempre bolinha. Agora, para o nosso bordo de fuga, né, T, vai ser simplesmente o arrasto de base. Então, a gente chama lá de cima, CD base. E, ok. Agora a gente vai somar os dois, né, para calcular esse CD bolinha pressure. Né, que seriam das nossas aletas. Então, o arrasto das aletas, fim, de forma, unscaled ainda, porque eu não dividi pela área de referência, vai ser igual a o bordo de ataque mais o bordo de fuga. Tá. Aqui tem a segunda observação. Vocês lembram que eu falei da diferença, né, de você ter umas aletas com enflechamento e sem enflechamento, e a diferença está exatamente aqui. Não está na documentação, então é importante prestar atenção nisso aqui, mas aqui no bordo de ataque, né, a contribuição desse enflechamento vai entrar aqui nesse termo, no coeficiente de arrasto de forma do bordo de ataque. Então, além de tudo isso aqui, a gente vai ter um termo que entra multiplicando, que é igual ao cosseno do nosso ângulo de enflechamento ao quadrado. Então a gente não calculou em lugar nenhum aqui o nosso ângulo de enflechamento, né? Não adicionou ele. Então vamos fazer isso agora. Vou colocar aqui, fin, flap, angle. Tem como calcular geometricamente isso aqui, mas o OpenRocket fornece isso para a gente. Então a gente vai utilizar 11.5, que é o nosso ângulo de enflechamento. E eu quero já salvar isso aqui como radianos. Como eu posso fazer isso? Então, no Py tem uma função bem interessante, que é deg2rad. Então, de degree, que é ângulo, para radianos. Se você colocar o valor aqui em graus, ele vai salvar o valor em radianos. Então, o valor em graus é 11.5. E aí a gente tem o nosso ângulo de enflechamento. Onde ele entra, vai entrar lá naquela contribuição do bordo de ataque. Então, enfim, sweep angle. Na verdade é o cosseno disso, cosseno desse ângulo, elevado ao quadrado, vezes esses outros termos aqui. Então essa é a diferença de você ter uma aleta que está sem flechamento nenhum, reta, em relação ao escoamento, e uma aleta que tem
enflechamento. Então isso aqui vai acabar contribuindo para reduzir esse coeficiente de arrasto. Esse valor aqui vai dar menor que 1, né? Então vai reduzir o coeficiente de arrasto. Então aqui está fora de escala, a gente precisa colocar em escala. Como a gente vai fazer essa escala agora? Agora aqui é um pouco diferente, porque as áreas de referência não são mais as mesmas. Então, a gente sabe que a gente vai ter que dividir pela área de referência do foguete, mas qual que é a área do nosso componente, nesse caso aqui? É a área das aletas. Então, vai ser o número de aletas vezes a envergadura dela, vezes a espessura. Então, por que a espessura? O que a gente está interessado é saber a área relevante do arrasto de pressão. Então, se a gente lembrar que o arrasto de pressão é causado devido à alteração do diâmetro, né, o escoamento tem que contornar o objeto, a gente não vai utilizar a área de cima, né, do nosso foguete. Então, se a gente olhar para cá, deixa eu trazer o Open Rocket para cá, não é essa área que a gente está vendo aqui, e sim a área lateral aqui, que está dificultando a passagem do escoamento. Então, qual que seria essa área retangular aqui que a gente está vendo, olhando da esquerda para a direita, né? Se a gente estivesse olhando da esquerda para a direita. Vai ser a envergadura vezes a espessura disso aí. Então, nossa área é relevante, né? Primeiro a gente tem que multiplicar pelo próprio coeficiente, sempre, vezes a área do nosso componente. Então, vai ser o número de aletas vezes a envergadura da aleta vezes a espessura dela, dividido, de novo, pela área de referência do foguete. Bom, então, deixa eu só subir aqui. Aqui. Então, lembrando aqui que na hora que a gente estava fazendo a proporção para o arrasto de fricção, a gente utilizou 4 vezes a área molhada. Então, como sendo a área do componente. Por quê? Porque o arrasto de fricção depende da área exposta, né, imersa no escoamento. Já o arrasto de pressão, ele depende do que está atrapalhando o fluido a contornar o objeto. E aí a gente vê que, eu vou mostrar isso aqui, mas aumentar essa espessura aqui aumenta pra caramba o arrasto de forma, né? Você vai ter, lembrando aquela imagem da aula anterior, se você tem uma placa plana na horizontal, você quase não vai ter arrasto de forma. Se você virar essa placa para vertical, você vai ter muito arrasto de forma. O escoamento quase não vai conseguir dar a volta, né, no seu objeto. Então, essa é a diferença aqui entre essas áreas de fricção e de forma. Então, aqui a gente já fez a escala. E, bom, vamos printar agora os termos aqui do coeficiente de arrasto de pressão. Então, a gente vai ter para o nariz e as aletas. E, bom, vamos parar por aqui só para calcular o arrasto de base e o arrasto de pressão. Já vou rodar. Ok, está calculado. E vamos comparar com o Open Rocket. Então a gente tem aqui, deixa eu ver se consigo colocar um lado a lado. Então o arrasto de fricção a gente já tinha comparado, né? Agora o arrasto de base, como a gente havia dito, só o tubo tem essa contribuição. Então a gente tem 0.13 e aqui 0.13 também. Os outros componentes não têm contribuição nenhuma no arrasto de base. E finalmente o arrasto de pressão. Então a gente vai ter do nariz 0,02, que não bateu com o nosso aqui do Open Rocket. Já vou explicar porquê, né? Devido àquela primeira observação. E das aletas 0,27. Então a gente tem aqui conjunto de aletas trapezoidais 0,27. E tem também a contribuição da guia de lançamento, né, que eu acabei esquecendo de fazer, eu vou fazer agora. Então a gente viu que as aletas, a gente conseguiu calcular o arrasto de pressão das aletas, mas não do nariz. Por quê? Devido ao número de Mach. Então, se a gente coloca o número de Mach em 0,
a gente vê que o arrasto de pressão do nariz, de fato, vai para 0,02, que é o que a gente tinha calculado anteriormente. Claro que a gente não pode fazer essa análise no número de Mach igual a zero, porque todo o resto aqui, como a gente viu, tem outras expressões que dependem do número de Mach, mas se a gente quiser simplesmente ver se a nossa expressão está certa para o nariz, a gente utiliza isso aqui. Então, eu vou voltar aqui para 0,3. E, bom, e a gente falta calcular devido a esse componentezinho aqui, né, do lançamento. Então, vamos voltar lá para a nossa colinha, colocar aqui um comentário. Aqui, para guia de lançamento. Então, a gente tem aqui o CD bolinha parasite, que vai ser o máximo entre 1.3 menos 0.3L sobre D, ou 1, então o que for máximo disso aqui, vai depender da geometria do negócio, vezes o CD de estagnação. O que é o CD de estagnação? Vamos voltar. É aquele 0,85 Q-stag sobre Q. A gente não salvou numa variável isso, né? Cadê? Aqui. É esse termo aqui. A gente não salvou numa variável, então vamos fazer isso agora. Vou chamar aqui de CD stag. Vai ser simplesmente isso aqui. Ok, então, voltar. Já temos isso, o CD de estagnação. Agora a gente precisa desses parâmetros, né? L sobre D, a gente já colocou lá em cima a geometria da guia de lançamento. Esse D da expressão, a gente utiliza sempre o externo, né? O diâmetro externo. E aqui também, né? Aqui tem o raio externo, raio interno. Aliás, hoje eu vou até definir isso aqui, para a gente não ficar com expressões muito grandes. Aqui. Então, o raio vai ser simplesmente o diâmetro dividido por 2, fazer para o interno e para o externo. Ok. Então, bom, aqui tem um detalhe, eu acho que tem uma observação, porque a documentação técnica também está diferente aqui, deixa eu só verificar. Bom, vamos escrevendo as expressões e aí eu confirmo. Mas, bom, CD parasítico, então, CD. Vamos começar. Máximo, a gente usa aquela expressãozinha do NumPy, então vai ser o máximo de dois valores, a gente não sabe qual vai ser. Ele vai calcular para a gente 1.3 menos 0.3 vezes. Ah, sim, é exatamente aqui. Não tem esse 0.3, pessoal. Então, fica aí a correção. O OpenRocket, né, o código-fonte do OpenRocket, de fato não utiliza esse 0.3. Não sei se foi um erro na hora de passar na documentação técnica, mas seria um 1 aqui. Então, vamos apagar isso aqui. Então, a gente só precisa do L sobre D. Qual que é o nosso Lzinho? Vai ser launch lug, comprimento, né, desse componente, que o nosso OpenRocket gerou para a gente, dividido pelo diâmetro externo, outer diameter. Ok. Vírgula 1. Então, ou seja, se isso for maior que 1, a gente pega esse valor. Se não, a gente simplesmente usa 1. Ok, depois que a gente calcular esse máximo, a gente multiplica por CD de estagnação. Beleza, isso vai calcular o CD parasitic para a gente, lembrando que é o bolinha. Ou seja, a gente precisa ainda dividir pela área de referência e multiplicar pela área do componente. Aqui a gente tem a área do componente, bem tranquilo, então só implementar isso aqui no Python. Vou colocar aqui então a gente tem np vezes π, que multiplica o raio externo, então raio externo ao quadrado, menos essa multiplicação desses termos aqui. Então, menos o raio interno ao quadrado. Esse termo aqui,
ele é multiplicado pelo máximo entre 1 menos essa razão aqui, vou copiar porque é a mesma razão, ou 0. Ok, essa é a área. Agora, se a gente tem o CD bolinha, a área do componente e a área de referência, a gente calcula o coeficiente de arrasto total. Então, CD launch lug é igual a bolinha, que a gente tinha calculado, lembrando que bolinha é esse subscrito aqui, vezes a área do componente dividido pela área de referência. Bom, então vamos printar isso aqui. E ver o que a gente encontra. Pode ter um problema aqui, deixa eu só ver se tem algum parênteses faltando. Ah, tá, Peraí, coloquei isso aqui dentro. Deixa eu só confirmar a expressão. Ah, tá, faltou. Prontinho. Pi r ao quadrado. Ok, vamos tentar de novo. Aqui também vai estar errado, né? Beleza, acho que agora está certo. Ok, ele calculou agora o arrasto parasita da guia de lançamento, 0,02219. Vamos ver se isso corresponde ao que o OpenRocket calculou. Bom, e aí a gente tem 0,02 também. Então agora, né, vamos calcular o total. Essa é a parte mais fácil, então coeficiente total. E aí a gente soma tudo. Então, CD, lá do comecinho, os de fricção, a gente vai somar CF-nose, CF-tube, CF-fin. Opa, eu estava chamando de CF, né? Agora, veio de base, que é isso aqui. Depois, os de pressão, que é do nariz, mais das aletas. E, finalmente, o da guia de lançamento, que é isso aqui. Beleza? Vamos ver quanto dá. E aí a gente tem um coeficiente total de 0,95725. Vamos comparar aqui. Aqui a gente tem 0,98. Lembrando que se a gente... aquela observação, né, deu uma variação de 0,03. Então, é isso aqui que vai ocasionar essa pequena variação de 0,03. É aquele componente que depende do número de Mach. Mas, bom, aqui acho que já deu para mostrar para vocês como calcular esses parâmetros. Onde a gente vai utilizar esses parâmetros depois? Na aula seguinte, a gente vai ver modelar a trajetória do nosso foguete, né? Pô, a gente já sabe quanto que é o CD, então a gente pode tacar isso numa resolução temporal. Esse CD vai calcular uma força de arrasto para a gente, com base na velocidade. E aí, sucessivamente, né? A gente vai sempre recalculando a força de arrasto. Com essa força de arrasto, o empuxo e a atuação da gravidade, a gente vai saber qual que é o nosso apogeu do foguete. Então, tudo isso aqui, todo esse trabalho é para obter esse valor aqui, que é o arrasto do nosso foguete, né? Então, antes de mostrar o último slide ali, eu gostaria de mostrar a influência do perfil das aletas. Então, mantendo aqui uma seção quadrada, eu vou mudar essa espessura para 0,5, né? Então, mais que duplicar essa espessura. Antes o nosso coeficiente de arrasto de pressão
para as aletas tinha dado 0,27. Agora, mudando essa espessura, a gente tem um arrasto de pressão de 0,68. Ele até coloca ele muda a cor aqui, porque realmente metade do nosso arrasto é decorrente dessa aleta com espessura maior. Na verdade, isso é só de pressão, né? No total, quase 65% do nosso arrasto total é devido às aletas. Então, olha que interessante, a gente está com uma espessura absurda, só que agora eu vou manter a espessura e mudar por uma seção de aerofólio. E olha como o nosso arrasto vai se alterar. Então aqui, a gente está com uma espessura que é mais que o dobro, né? Foi de 0,2 para 0,5, só que o nosso arrasto de pressão está minúsculo. Isso aqui era 50%. Esse 33% era o dobro. Por quê? Porque fazendo uma seção de aerofólio nas aletas, o escoamento tem uma dificuldade minúscula em contornar ele. É muito difícil contornar uma seção quadrada. É muito mais difícil contornar a seção quadrada do que a seção de aerofólio. Então aqui a gente já vê que fazer as aletas bem trabalhadas, com a menor espessura possível, e com uma seção de aerofólio, reduzem muito o nosso arrasto. E como a gente vê, o nariz não tem muita contribuição, né? O nariz é apenas 10% do arrasto total. O tubo, a maior contribuição do tubo é devido à fricção, mas aí não tem como melhorar se você fizer um foguete menor, né? Com menos área. Porém, normalmente em foguetes maiores não vai ter muito como você trabalhar, reduzir essa área. O que você pode fazer é melhorar o acabamento. Então vamos ver o que acontece. Ó, a gente tinha aqui um tubo que correspondia a 53% do arrasto total. Se a gente vir aqui no acabamento e mudar para polido, vamos ver para onde esse número vai. Então a gente viu aí que teve uma redução de quase 6%. O arrasto de fricção agora está próximo do arrasto de base. Então vamos melhorar mais ainda. A gente quer melhorar o arrasto de base, que é devido a essa zona de baixa pressão. Vamos colocar um bolt tail, que é aquela cauda. Então body tube, deixa eu ver aqui, cadê o componente? Não sei se ele chama de transição ali. Acredito que sim. Tá, então vamos colocar uma transição cônica, menorzinha. Pronto. Vamos ver como isso aqui vai afetar o nosso coeficiente de base. Então agora aqui a gente vê que a gente reduziu praticamente todo o arrasto de base, né? Só vai ter o arrasto de base da transição, exatamente desse diâmetrozinho aqui. Então, quanto menor for esse diâmetro, menor vai ser o arrasto de base, porque aí o fluido consegue contornar melhor e não vai gerar aquela zona de baixa pressão. Então, colocar essa cauda já reduziu novamente o nosso arrasto. E, bom, a parte de aerodinâmica é isso, exatamente isso. Todas as considerações, as vantagens, desvantagens de você trabalhar com... vamos colocar uma cauda, vamos fazer uma superfície super polida, vamos mudar agora a geometria do nariz, colocar uma ogiva agora. Então, tudo isso vai alterar o coeficiente de arrasto de inúmeras formas. A maioria está bem descrita na documentação do OpenRocket. Outras, né, se você estiver em regime supersônico, aí já vai ter mais trabalho para ver as equações empíricas, né, para obter as equações empíricas. Mas para o que a gente está trabalhando aqui, o que eu apresentei é suficiente. Então, agora finalmente, né, mostrando o último PDF, na próxima aula a gente vai ver como modelar a trajetória de um foguete. O motivo pelo qual a gente calcula esse coeficiente de arrasto. A bibliografia dessa aula ainda é a mesma, né, a documentação técnica do OpenRocket. E, bom, para quem tiver interesse e for já tiver uma certa experiência com programação, pode me contactar que eu tenho na verdade, não precisa nem me contactar, vocês podem acessar o GitHub do OpenRocket. O OpenRocket é uma
ferramenta livre, né? Todo mundo tem acesso ao código-fonte, e vocês podem ver as funções que ele mesmo utiliza, que esse software está utilizando para chegar nesses valores aqui. Ele é escrito em Java, eu não tenho muita experiência em Java, na verdade, nenhuma experiência em Java, eu consegui pegar as expressões apenas lendo o código mesmo. Porém, se alguém já tiver trabalhado com Java, quer ver como ele está fazendo, você pode adentrar lá no código e ver qual que é a mágica que está acontecendo por trás desse software. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar na aula de hoje. Muito obrigado.